Então, novamente, boa tarde de Portugal a todos e todas, bom dia do Brasil. É uma honra estar aqui com vocês, né, na Confoa, participando deste evento. E inicio parabenizando a comissão organizadora do evento, por mais um evento de sucesso da Confoa, e também parabenizo os autores dos trabalhos selecionados para a conferência, em especial para essa sessão de Pecha Kucha, que é a sessão número 3. Tá? Nós teremos, então, uma sessão com 7 minutos para cada trabalho de apresentação, e no final esperamos ter um tempo para responder algumas questões. Tá? Agradeço também a participação, né, de todas as pessoas nesse evento. Vamos dar início à primeira apresentação, que é intitulada Língua Portuguesa e Internacionalização num Caminho de Compromisso. Políticas e práticas de 3 revistas científicas de acesso aberto na área de ciências da comunicação. Então, eu convido os autores para a apresentação desse trabalho. Ora, boa tarde a todos e a todas, bom dia para quem está no Brasil. Eu penso que já está toda a gente a ver o meu ecrã. Sim. Então, sim. Obrigada. Nos próximos minutos, e como sabem, atualmente fazer ciência parece que implica necessariamente publicar em inglês, por isso nos próximos minutos eu queria convidar-vos a refletir um pouco sobre uma possível resposta a este paradigma. Esta possível resposta, como o título indica, é um caminho de compromisso, por assim dizer, com publicações bilíngues. Esta proposta que aqui trazemos está baseada em 3 revistas científicas de acesso aberto na área das ciências da comunicação: a Comunicação e Sociedade, a revista Lusófona de Estudos Culturais e a revista Vista. Então, em primeiro lugar, desde logo é importante dizer que com isto não estamos a dizer que não reconhecemos as vantagens da existência de uma língua franca. Desde logo é óbvio o esbatimento de barreiras, bem como a visibilidade que permite isso aos artigos. Então, por outro lado, temos ainda assim que considerar que são colocadas dificuldades aos falantes não nativos e que se colocam questões de subordinação linguística, cultural, política e científica. E por isso mesmo é necessário um debate sobre as políticas científicas e de língua, e por isso é que não podemos ignorar o papel dos editores das revistas científicas. O caminho então que se propõe é aqui um caminho de compromisso, um dos 3 caminhos propostos por Paulo Serra em relação a este paradigma dominante, especialmente naquilo que diz respeito às línguas de ciência. Paulo Serra fala-nos num caminho de recusa, num caminho de subordinação, ou neste caminho mais intermédio, que é então um caminho de compromisso. Naturalmente, este caminho de compromisso tem também em consideração aquilo que é o atual sistema, o ecossistema científico, um ecossistema bastante focado naquilo que são as métricas. Claro que reconhecemos, obviamente, que existem desvantagens do modo como o sistema está organizado, mas a questão é que, como nos diz Moisés de Lemos Martins, o primeiro autor deste trabalho que vos estou aqui a apresentar, a ciência, a linguagem e o poder, e nunca se age como se quer, mas sim como se pode, em condições concretas de espaço, tempo e interlocução. Marisa, sim. Desculpe interrompê-la, mas os seus slides não estão sendo projetados, estamos no primeiro. Peço desculpa. Sem problema. Vou sair e voltar a entrar porque eu não sei na verdade o que é que se está a passar. Penso que agora já está. Sim, agora muito sim. Obrigada. Então, este caminho já é seguido por 3 revistas do campo das ciências da comunicação em Portugal. No Brasil também encontramos revistas deste campo em que isto acontece. No caso português temos então as revistas em que se baseia esta proposta que aqui vos apresento: a Comunicação e Sociedade, a revista Lusófona de Estudos Culturais e a Vista.
São 3 revistas do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e, naturalmente, as suas políticas estão também associadas àquilo que são as políticas editoriais do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Estas revistas apresentam-se ainda assim como casos excepcionais, num quadro de publicações em que a tendência é para publicações linguisticamente híbridas, porque é efetivamente isso que acontece no campo de ciências da comunicação em Portugal. Eu agora queria então apresentar-vos estas revistas. Desde logo é importante se calhar dizer que tanto eu como o professor Moisés Lemos Martins, que também assina esta comunicação, trabalhamos no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, sendo ele o diretor e também diretor destas revistas, e eu sou assistente editorial, pelo que conhecemos bem o funcionamento das revistas. Então, a Comunicação e Sociedade é uma revista já com um amplo percurso, já tem mais de 20 anos, é a segunda publicação mais antiga da área, é semestral e pretende aprofundar a análise dos fenómenos comunicacionais e encontra-se já em diversas bases de dados nacionais e internacionais. Já a revista Lusófona de Estudos Culturais e a Vista são revistas mais recentes, uma de 2013 e outra de 2015. A primeira é uma revista semestral da área de estudos culturais e a segunda da área da cultura visual e das artes digitais, sendo que a segunda segue a modalidade de publicação contínua. Esta aposta no português, porque todas as revistas publicam todos os artigos em português e em inglês, não esbate ainda assim com aquilo que é a procura pela internacionalização. Há uma clara aposta na indexação, como vos dizia, a Comunicação e Sociedade está já em diversas bases de dados e plataformas, e além disso tentamos aqui também ter uma inclusão de autores, revisores, editores e falantes de diversas línguas, mas sem descurar aquilo que é a comunidade lusófona. Há também uma integração de editores estrangeiros, que podem até não saber falar português, porque temos sempre a opção do inglês, e os downloads mensais, por exemplo, da revista, mostram que isto poderá efetivamente ser um caminho. A Comunicação e Sociedade é sem dúvida a mais bem posicionada em termos de downloads mensais, a média, e pensando nos dados relativos a janeiro a julho de 2021 temos mais de 6.000 downloads, depois a revista Lusófona mais de 2.526 à vista, porque é mais recente naturalmente. Claro que os resultados não dependem só de políticas de língua, mas também de uma aposta em boas práticas de ciência aberta e boas práticas editoriais. Para terminar, não posso ainda assim deixar de apontar limitações e dificuldades até. A primeira limitação é que o português e o inglês, apesar de esbaterem as barreiras linguísticas, não implicam um acesso universal, e as dificuldades prendem-se sobretudo com questões de sustentabilidade. O fluxo é muito mais demorado, porque tem uma fase de tradução. No caso da Vista, procuramos mitigar esta questão com a publicação contínua, e há um custo adicional tanto para os autores como para a equipa envolvida na produção, que tem que garantir a qualidade e a edição das duas versões. Assim sendo, e para concluir, terminava dizendo que a definição de uma política de publicação bilingue apresenta-se, no nosso entender, como um combate na luta contra o empobrecimento da língua. Não se trata naturalmente aqui de apresentar um modelo de acesso universal, mas sim um modelo que garante uma maior diversidade e inclusão, e como eu apontei, principalmente no último slide, estamos aqui naturalmente a falar de um desafio, porque a produção é bastante exigente e dispendiosa. Ainda assim acreditamos que este exemplo poderá constituir um argumento a favor da viabilidade. Muitíssimo obrigada pela vossa atenção e estou disponível depois para as questões que tiverem. Doutora Marisa Mourão, muito obrigada pela apresentação e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Agora eu chamo os autores do segundo trabalho, que é a Aderência de Periódicos Brasileiros de Educação a Princípios de Transparência e Boas Práticas. Juliana irá apresentar? Isso, já está aparecendo ali, né? Sim, sim. Ok, deixa eu... Então, bom dia, boa tarde. O nosso trabalho, ele parte de princípios, claro, de aspectos da ciência aberta, mas também, no âmbito da educação, nós encontramos um estudo anterior realizado em periódicos estratificados como A1 e A2 no Qualiscapes,
que observaram gaps justamente em questões de integridade, transparência e reprodutibilidade. E aí, o nosso intuito foi mapear como que os periódicos brasileiros da área da educação indexados no DOAJ estão atendendo a princípios de transparência e boas práticas, justamente levando em consideração que o DOAJ ele tem um documento, né, de princípios e boas práticas que foi publicado aí em parceria com o COPE, a UASPA e o AME em 2018, e elenca 16 princípios relacionados a isso, e nós utilizamos para o estudo, né, para a pesquisa, a versão em português disponível no site do DOAJ. Na metodologia da pesquisa, nós partimos de uma extração de uma planilha com todos os metadados dos periódicos indexados do DOAJ, para depois fazer um filtro por país, selecionando somente os periódicos brasileiros da área da educação, e chegamos a um corpus de 60 periódicos que são indexados no DOAJ. E aí, para poder fazer a coleta de dados, nós desdobramos os 16 princípios do documento que eu citei anteriormente em 34 indicadores, e aí aplicamos esse instrumento, fizemos a coleta em março de 2021, em março desse ano. Para demonstrar os resultados que nós encontramos, a gente agrupou novamente esses indicadores, esses resultados por princípio, e aí é importante salientar que dos 16 princípios, 9 foram atendidos, né? 9 tiveram aderência dos periódicos de educação de uma forma satisfatória. Aqui nessa tela, a gente tem princípios que são relacionados mais à identificação da revista, transparência e informações relacionadas a foco e escopo, público-alvo, quem é a instituição mantenedora desses periódicos. Aqui nós temos a aderência, né? Quantidade de periódicos que atendem aos princípios relacionados à presença de conselho editorial, de conselho consultivo, os nomes das pessoas, a identificação de que instituição pertence a essas pessoas, os contatos da equipe editorial, as fontes de receita também, né, das instituições mantenedoras, editais de fomento, então tudo isso identificado no site dos periódicos. E por fim, também tivemos bons resultados em relação à indicação ou não de cobrança de taxas para autores, cronograma de publicação, que seria a informação correta da periodicidade do periódico, e as questões de acesso, né? Embora todas as revistas estudadas sejam de acesso aberto, nós temos aí 93% delas que informam esse formato de acesso ao conteúdo publicado pelos periódicos. Em relação aos princípios que foram atendidos parcialmente, nós trouxemos alguns pontos aqui que merecem atenção. Sobre o processo de avaliação pelos pares, a maioria das revistas ela informa que faz o processo de avaliação pelos pares, mas não detalha de forma transparente como acontece esse processo e não informa muitas vezes desfecho desse processo, né? O que acontece com os artigos, o que é possível de acontecer com os artigos, e nem mesmo os prazos ou o tempo médio de processamento de artigos. Em relação às políticas de direito autoral e licenciamento, que também envolve aqui a questão do uso da Creative Commons e do detalhamento do que essa Creative Commons permite, 20% dos periódicos atendem parcialmente a esse princípio e outros 18% não atendem de forma alguma a essas questões. E o arquivamento ele diz respeito aos aspectos de preservação digital e backup dos periódicos também, onde 48% atendem de forma parcial, informando alguma coisa a respeito disso nos seus sites. Aqui, em relação ao processo para identificação e tratamento de alegações de condutas impróprias, nós temos as questões de como que as revistas trabalham com alegações de má conduta, de plágio, de falsificação de dados. Então, se existem informações no site a respeito disso, onde 44% delas atendem ao princípio parcialmente, e nós temos 28% das revistas que não atendem de forma alguma ao princípio. Então, isso realmente é um ponto de atenção. Na ética na publicação, nós temos 56% das revistas que atendem parcialmente e outros 13% de revistas que não atendem ao princípio. Aqui a gente está falando de aspectos relacionados à identificação das contribuições de autoria, compartilhamento de dados, reprodutibilidade de dados e coisas relacionadas. E por fim, no princípio de publicidade, aqui é só um esclarecimento de que esse atendimento parcial expressivo de 96% das revistas é em relação a apresentar uma política relativa à publicidade, mas aqui cabe o destaque que as revistas elas não veiculam publicidade, então por isso também que esse número acabou dando expressivo, né? O marketing direto está mais relacionado com a divulgação que a revista faz, seja em mídias sociais, seja de chamado de artigos.
Então, 50% das revistas atendem a esse princípio parcialmente, porque nós verificamos, inclusive, que em aspectos básicos, como nas próprias chamadas de artigo, falta um pouco de transparência ou mesmo de divulgação, mesmo nas revistas que recebem artigos em fluxo contínuo. Então, às vezes, essas informações ficam confusas para os autores. Então, nós observamos que, apesar de ter uma boa aderência, né, dos periódicos em educação brasileiros a esses princípios elencados no documento ali do DOAJ, ainda há muitos pontos de melhoria, e esses pontos de melhoria podem ser atendidos aí com a qualificação das equipes editoriais. Então, uma forma de treinar essas pessoas para que isso seja operacionalizado na prática, para que os 16 princípios sejam aplicados na prática. Nós acreditamos também que seria interessante a criação de um instrumento que fosse mais prático, que fosse mais concreto, e que desmembrasse, de fato, esses 16 princípios que acabam sendo muitas vezes um pouco mais políticos, em ações para serem aplicadas aí no dia a dia das equipes, e talvez esses índices que nós encontramos aqui fossem maiores e passassem a ser mais atendidos. Muito obrigada, fico à disposição. Muito obrigada, Juliana, pela apresentação do trabalho. Parabenizo você e a Elaine, né, por esse trabalho desenvolvido. E aqui a gente destaca, né, a importância dessa transparência dos processos editoriais. Agora eu chamo para apresentação os autores do trabalho Iniciativa de Ciência Aberta em Revistas Brasileiras e Portuguesas indexadas no JCR 2019. Bom dia e boa tarde a todos. Bom dia. Vou compartilhar aqui, só um minutinho. Está aparecendo já? Sim, está ok. Então, mais uma vez, bom dia e boa tarde. Eu sou a Alessa. Esse foi um trabalho desenvolvido com a minha orientadora de doutorado, a professora Heloísa Príncipe, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, do IBICT, UFRJ. Então, as iniciativas de ciência aberta em revistas brasileiras e portuguesas indexadas no JCR 2019. Contextualizando um pouco, o movimento de ciência aberta, como a gente já sabe, contextualiza-se na necessidade de romper barreiras sociais, políticas, culturais, tecnológicas e capitalistas em prol da democratização do acesso ao conhecimento. Então, com base nisso, a gente foi verificar a taxonomia da ciência aberta, proposta pela plataforma Foster, né, onde disponibiliza grandes práticas e que configuram a ciência aberta em 6 grandes eixos, para a gente conseguir identificar algumas práticas para conseguir desmembrar nossa pesquisa. Então, a gente pegou 4 práticas para poder fazer a pesquisa, que foi o acesso aberto, que a gente já conhece, né, o acesso às publicações, a revisão por pares abertas, onde autor e ou avaliador são conhecidos, os pré-prints, que já foram bastante falados hoje, que são os manuscritos submetidos antes, né, em servidores antes da avaliação por pares, a fim de acelerar a comunicação científica, e as taxas de processamento de artigos, os APCs, então, conhecidos como APC. Então, a gente resolveu pesquisar essas 4 iniciativas. Então, para isso, o objetivo da nossa pesquisa foi identificar e analisar as práticas da ciência aberta, essas 4 práticas, o acesso aberto, a revisão por pares aberta, os pré-prints e APCs das revistas brasileiras e portuguesas relacionadas no Journal Citation Report, JCR, na edição de 2019. Isso porque quando nós coletamos os dados, a edição de 2020 ainda não estava disponível. Então, o JCR ele foi selecionado por se tratar de uma fonte de referência de periódicos científicos, considerando suas características de qualidade e prestígio no cenário de publicações científicas. A metodologia, ela trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, realizada em fevereiro de 2021, né, nós coletamos esses dados em fevereiro desse ano, adotando-se os seguintes procedimentos. Então, nós selecionamos as revistas brasileiras e portuguesas disponíveis no site do JCR na edição de 2019. Nós importamos esses dados para uma planilha de Excel para conseguir fazer o tratamento e análise dos dados.
Nós classificamos as revistas nas grandes áreas de conhecimento da tabela de áreas de conhecimento do CNPq, que eu não vou detalhar aqui devido ao curto tempo, mas que está especificado no trabalho escrito, e fizemos a coleta no site das revistas selecionadas. Então, nós entramos no site de cada revista e a fim de identificar essas 4 práticas de ciência aberta que estão descritas nas identificações das revistas. A coleta de dados no JCR, ela registrou a indexação de 141 revistas, sendo 129 brasileiras e 12 portuguesas. Foram identificados 9 títulos duplicados, que foram excluídos do conjunto de resultados, e dessa forma foram analisadas 132 revistas no total, sendo 121 brasileiras e 11 portuguesas. Então, com base nessa análise de cada revista, o que a gente percebeu? Que o acesso aberto é a iniciativa da ciência aberta mais consolidada entre as revistas brasileiras, com 111 revistas, totalizando 91%, e portuguesas, com 9 revistas, totalizando 81%. Acredita-se que o movimento de acesso aberto, por ele ser mais antigo em relação às outras iniciativas, e da mesma forma que o Brasil e Portugal são pioneiros nessa implantação do acesso livre e gratuito às publicações científicas, então acredita-se que por isso que ele já está mais consolidado entre as demais práticas. Das revistas brasileiras, apenas 2 praticam o acesso fechado, né, totalizando 1,65%, e dessas 2, nenhuma delas pratica nem a revisão por pares aberta, nem o pré-prints e nem cobram APC. E das revistas brasileiras, apenas uma adota o acesso fechado. Desculpa, aqui uma das brasileiras cobra o APC, a portuguesa que não cobre. E de revisão por pares aberta, então, nós percebemos que apenas 6 revistas brasileiras adotam a revisão por pares totalmente aberta, que contabiliza quase 5%, e nenhuma revista brasileira ainda adota essa modalidade. E a gente também percebeu na identificação dos dados que algumas revistas adotam a revisão simples cego, que é ou o autor ou o avaliador são conhecidos. Então, 9 revistas brasileiras e uma revista portuguesa. Os pré-prints, né, eles são mais incipientes ainda também, revistas brasileiras só 32 adotam, totalizando 27,27%, e as revistas portuguesas apenas 3, que caracteriza 26,45%. Então, a gente viu que é bastante inicial ainda a adoção dos pré-prints, mas a gente acredita que nos próximos anos, principalmente no Brasil, vai ter um crescimento devido ao lançamento dos servidores do Emory e do Cielo, né? Mas isso depende também de uma ampla divulgação dessas plataformas. E, por fim, a cobrança de APC, então, nós percebemos que nas revistas brasileiras, 71 já cobram a taxa de processamento de artigo, que contabiliza 58%, e nas revistas portuguesas, apenas 4 cobram, que contabiliza 36% da amostra. E a gente também percebeu que existe a taxa de submissão, que é a taxa já quando o autor paga para submeter o trabalho, e a taxa de publicação, que ele só paga caso o trabalho seja aceito depois da avaliação por pares. E em Portugal, todas as revistas cobram APC, que só a taxa de publicação, ou seja, só se o trabalho realmente for aceito, e no Brasil também a sua maioria só se o trabalho for aceito, então para submeter ainda não existe essa cobrança. Todas as revistas híbridas, né, isso também a amostra revelou para a gente que são aquelas revistas que adotam as 2 formas de acesso, tanto aberto quanto fechado, que são 8 revistas brasileiras e uma portuguesa, adotam o APC para os autores que escolhem publicar em acesso aberto, ou seja, se você quiser publicar em acesso aberto, para financiar esse acesso aberto ao público, você precisa pagar a taxa de processamento.
E, para finalizar, então, nós acreditamos que as iniciativas da ciência aberta, elas vêm sendo difundidas entre as comunidades científicas brasileiras e portuguesas. Percebe-se que os resultados são tímidos, né, se considerarmos a amostra pesquisada. O acesso aberto, de fato, já é um movimento bem aceito, porém, ainda há necessidade de incentivar pesquisadores e instituições sobre as práticas da ciência aberta, as outras práticas, né, que foram abordadas na pesquisa, a fim de que as mesmas sejam efetivamente integradas aos processos de comunicação científica. É isso. Muito obrigada a todos, e aqui o nosso contato. Muito obrigado, Alessa. É uma pesquisa, de fato, de fôlego, né, e que traz aí bastante reflexões para esse contexto da ciência aberta, né? Muito obrigada, e agora eu passo para o seguinte trabalho, que é Cielo Portugal, a nova vida de uma velha iniciativa. Convido os autores para a apresentação. Obrigada. Ora, boa tarde. Enganei-me aqui na apresentação, vou só alterar aqui a ordem. Diz? Bom, acho que já vai. Ok. Dr. José Carvalho, posso ajudar de alguma maneira? Agora sim, a apresentação está aparecendo. Ok, conseguem visualizar? Sim, sim. Ok. Vou apresentar aqui o trabalho desenvolvido recentemente no contexto... Ok. Vou então apresentar aqui o trabalho desenvolvido no contexto da iniciativa Cielo Portugal, com o título Uma Nova Vida de uma Velha Iniciativa, uma vez que já é um projeto existente. Recordando muito rapidamente, o Cielo Portugal é uma biblioteca eletrónica muito conhecida já no contexto brasileiro, do ponto de vista da iniciativa Cielo, e em Portugal também já bastante conhecida, uma vez que é um projeto que já existe há bastante tempo e que tem como principais objetivos promover revistas científicas portuguesas neste contexto, uma vez que estamos num foco muito particular em Portugal, e promover, tornando o texto integral acessível a toda a comunidade científica. Em termos de evolução ao longo do tempo, temos aqui uma timeline, focar apenas que o Cielo ficou disponível em 2005 e mais recentemente iniciamos aqui uma nova fase, digamos, com alguns novos desenvolvimentos que eu vou apresentar agora, e de certa forma esta transição entre aquilo que foi desenvolvido já desde o ano 2000, em que houve o início das negociações, até 2020, 2021, que é esta nova passagem, de certa forma.
Então, o que é que mudou no contexto do projeto? Houve recentemente um novo comitê consultivo que foi, digamos, constituído, que definiu novos regulamentos, que avaliou as revistas candidatas e que vai continuar, digamos, esse papel de continuidade, aprova e reprova revistas que possam ser candidatas ou até algumas existentes e define também os critérios que são necessários para a admissão no projeto social. Existem 16 elementos que constituem, digamos, uma abrangência de diferentes áreas científicas e geográficas a nível nacional. Um dos aspectos principais desta mudança recente do Cielo foi a definição de novos critérios em consonância com aquilo que já eram os critérios definidos ao nível do Cielo Brasil, só que estes critérios novos implicaram uma série de alterações que foram, digamos, impactantes em toda a infraestrutura e na própria gestão do serviço. Os critérios focaram principalmente em aspectos relacionados com a ciência aberta, como por exemplo todos os trabalhos terem um DOI, os autores possuírem um ORCID, existir uma política relativamente à questão dos pré-prints e à sua aceitação na própria revista, novos processos de publicação contínua, também a associação de dados de investigação às publicações disponibilizadas pelas revistas, também a revisão aberta por pares, como já foi também aqui abordado nesta sessão, e, por exemplo, a integração no diretório das revistas de acesso aberto do AIS. Um aspecto muito importante foi a adoção e a transição entre aquilo que era o formato de marcação HTML para o formato XML, que obrigou a fazer uma alteração total daquilo que são portanto, o software e as aplicações e alguma atualização de toda essa componente. Houve também aqui uma alteração ao nível da gestão do serviço, e neste momento a coordenação do Comitê Científico de Iniciativa Cielo é feita ao nível da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A FCCN faz a parte da gestão dos serviços eletrónicos, portanto toda a parte de infraestrutura, de servidores e de manutenção dessa infraestrutura. A Universidade do Minho faz a parte operacional do projeto Cielo e a DGEC, que estava antes com o projeto, fez o acompanhamento dessa fase de transição para esta nova fase, digamos, do projeto Cielo. Foi também criado um novo formulário de candidatura do projeto, onde as pessoas agora podem colocar alguma informação que é recebida para uma análise prévia, que depois é enviada para o comitê consultivo e depois de analisada em reunião é dada uma resposta. Isto facilita de certa forma o processo de submissão e de candidatura e também ajuda as revistas a perceber que tipo de critérios devem ter, uma vez que tem os vários, ou melhor, os passos principais, os aspectos principais a considerar na candidatura. Foi também efetuada uma reformulação do processo de formação, uma vez que estamos a falar de um processo de marcação totalmente novo, e foram feitas já várias sessões com a gravação dessas sessões para que as pessoas possam consultar mais tarde e rever todo esse processo de formação. Foi ainda criado um serviço de apoio helpdesk, com tanto acesso por e-mail e telefone, mas também com sessões próprias de apoio para a parte da integração no Cielo e também informação adaptada, principalmente manuais de apoio à marcação neste novo contexto. Depois houve aqui uma série de alterações técnicas também ao nível do Cielo, alterando o seu próprio endereço, sendo que o endereço antigo continua a existir, mas apenas reencaminhado para o novo endereço, e desta forma permite-nos ter um endereço mais simples, sem associações a ministérios que depois mudam de nomes, de siglas, etc. E, portanto, será a partir de agora este novo endereço o Cielo Portugal. Revisitamos também alguns aspectos relativamente aos indicadores. Este é um exemplo, por exemplo, do Google Analytics associado à revista. Neste momento existem 67 revistas integradas, sendo que apenas 47 estão ativas, ou seja, que enviam e atualizam a informação, e existem mais de 22.600 publicações. O projeto Cielo está também integrado no portal Recap e no portal OpenAir para aumentar essa disseminação.
Deixo aqui também alguns dados relativamente àquilo que é a representatividade das revistas a nível nacional. E também dar aqui conta que a afiliação dos autores que publicam nas revistas integradas no CEL Portugal acaba por ter, digamos, uma abrangência muito grande a nível internacional também, que é muito importante. Este trabalho foi desenvolvido no contexto do projeto PABIN, que vamos ainda apresentar mais à frente numa pecha-cucha, e que tem, digamos, como alvo não só revistas em geral, mas também estas que estão no contexto da coleção do CEL Portugal. Obrigado. Muito obrigada, doutor Zé Carvalho, pela apresentação, também parabéns pela pesquisa e pelas mudanças, né, dos critérios feitos junto ao CIELO, sempre para melhoria desse ambiente. Parabéns aos autores. Agora eu convido os autores do trabalho Periódicos de Acesso Aberto no campo da cancerologia brasileira para apresentação. E informo que o chat está aberto para as perguntas que faremos no final das apresentações. Obrigada. Boa tarde a todos. Está compartilhado? Kátia, sim, está compartilhado. O seu som melhorou, estava baixo, mas agora está normal. O som e a câmera. Resolvi. Então, boa tarde a todos e todas. O trabalho que nós vamos apresentar é intitulado Periódicos de Acesso Aberto no campo da cancerologia brasileira. Esse trabalho foi uma pesquisa colaborativa comigo, professor Raimundo Machado, Valdineia Ferreira e Flávia Rosa. Esse trabalho é um recorte de um trabalho mais amplo, né? Então, assim, a gente vem pesquisando o campo da cancerologia já há algum tempo, e esse é apenas um recorte. O campo da cancerologia brasileira ele se institucionalizou em 1987, aqui no Brasil, com a criação do primeiro programa de pós-graduação em oncologia na Universidade de São Paulo. E, atualmente, existem 7 instituições que ofertam 12 cursos de mestrado e doutorado acadêmico e 4 cursos de mestrado profissional. Para entender esse campo, nós recorremos a Bourdieu, um teórico que discute o campo, a questão de hábitos e assim, os modus operandi, e para essa apresentação trazemos um recorte onde ele diz o seguinte, que o campo é um espaço relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis próprias. E no campo da cancerologia não seria diferente. E a gente observa aqui no Brasil que as leis referendadas no campo, em alguns casos, elas são materializadas pelos documentos de área da CAPES, que orientam o modus operandi dos docentes pesquisadores e, consequentemente, de seus mestrandos e doutorandos. Essa pesquisa ela tem como objetivo mapear a representatividade dos periódicos científicos em acesso aberto, como canal de comunicação dos docentes pesquisadores bolsistas de produtividade em pesquisa e tecnologia do CNPq no campo da cancerologia brasileira. E a pesquisa ela é uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, onde se investigou um recorte da produção desses docentes, então, as produções que estão indexadas na Web of Science, e, embora os docentes eles não estivessem, não se encaixassem no perfil de docente pesquisador de produtividade desde 47, mas a gente entendeu que seria importante investigar a produção dele desde esse período, de 47 a 2020. A pesquisa ela foi realizada em 4 etapas. A primeira etapa na plataforma Sucupira, onde foi identificado os programas de pós-graduação no campo da cancerologia e os seus docentes pesquisadores que estavam credenciados no período de 2013 a 2016. Já a segunda etapa, de posse dessa relação de programas e de docentes, recorremos à plataforma integrada Carlos Chagas para identificar quais desses docentes pesquisadores eram bolsistas de produtividade. Já a terceira etapa foi realizada na Web of Science, onde nós identificamos a produção desses docentes que estavam indexadas nessa base de dados
E, por fim, nós recorremos a um software livre, o Recite, onde os metadados recuperados na Web of Science alimentaram esse software para poder identificar alguns perfis dessas produções. Aqui eu trago para vocês um recorte, então foram identificados 7.015 produções indexadas na Web of Science, e essas produções estão divididas principalmente nas tipologias artigos científicos, resumos de eventos, revisão de literatura, carta ao editor e comunicação em eventos. A opção Outros, que cabe 296 produções, há uma variedade, uma pulverização muito grande, que não valeria a pena detalhar aqui, nós concentramos as mais representativas. A gente observa que o artigo ele é predominante nesse campo científico, seguido do resumos em eventos. Quanto o acesso, se é acesso aberto ou fechado, né? Então, dos 1.404 títulos de periódico, de 7.015 produções, essas 7.015 produções elas estão publicadas em 1.404 títulos de periódicos. Como nós queríamos trazer os mais representativos, fizemos uma linha de corte com os títulos que fossem indicados de 10 ou mais que 10. E recuperamos 139. Desses 139, 77 está em acesso fechado e 62 títulos de periódicos em acesso aberto. Para nós, foi bem surpreendente ter 62 títulos de periódico na área da saúde em acesso aberto, porque, em geral, o campo da saúde, e, no caso, a cancerologia, onde a cancerologia está inserida, eles publicam muito em periódicos de acesso fechado, mas a gente percebe que não há uma diferença muito expressiva. Quanto aos extratos desses títulos de periódicos, a gente observou que a grande maioria se concentram nos extratos representativos do Qualis periódico. Então, o extrato A1 tem 34 títulos, o B1, 24 títulos, e o A2, 20 títulos de periódicos. A gente conclui que os resultados demonstram um equilíbrio entre as produções em acesso aberto e fechado. Isso possibilita inferir que, embora não explicitado nos documentos de área do campo da cancerologia brasileira, as orientações a respeito da forma de acesso às produções, os agentes sociais do campo, seja eles docentes, pesquisadores, mestrandos ou doutorandos, estão incorporando essa prática no seu fazer científico, mesmo que de forma inconsciente. Né? E isso porque a gente sabe que, por mais que não queira ainda assim, apontar, mas os documentos de área ele delineia o fazer científico no campo aqui no Brasil. Né? São os documentos que norteiam toda a produção. Muito obrigada a todos. Deixa eu só agora... Stop. Bom, Kátia, muito obrigada pela apresentação e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Concordo, né, que os documentos de área da CAPES acabam direcionando essas publicações. Né? Mas me preocupa pelo número ainda de você ter menos 50% de acesso aberto nessa área, que é tão importante, né, ter o acesso aberto. Mas eu acredito que é uma tendência, né? Infelizmente, as agências de fomento não possuem políticas que fomentem esse tipo de produção aqui no Brasil, mas é uma grande esperança. Mas muito obrigada. Obrigada, parabéns. Bem, agora eu chamo os autores do trabalho, o formato de publicação, JAST XML, para a revista em acesso aberto. O caso da revista de Humanidades Digitais, H2D. Olá, boa tarde. Ana Marcela, você fará a apresentação? Eu e o colega Luiz faremos a apresentação. Boa tarde, já estamos vendo a apresentação e, senhora Ana Marcela, se ela puder subir um pouquinho o som, seria melhor. Obrigada. Ok. Assim fica melhor?
Sim, melhorou. Melhorou? Sim, sim. Ok. Pronto, então, a nossa apresentação vai ser sobre o formato de publicação JAT-XML, em específico para as revistas em acesso aberto, utilizando o caso da revista de Humanidades Digitais, que é a H2D. Então, o nosso principal objetivo aqui é demonstrar, na prática, a integração do JAT-XML num fluxo editorial. E o primeiro volume lançado em 2019 da H2D ele foi feito em HTML e depois, nos anos seguintes, nós já alteramos para o JAT-XML, que foi a primeira revista da Alminha Editora a ser publicada nesse formato. O JAT-XML é, então... Desculpa, é que eu tô com uma obra aqui mesmo do lado mesmo do lado de casa. Eu não sei se está interferindo muito no som ou não. Vamos ouvindo, vamos ouvindo. É porque tem mesmo uma obra aqui do lado, peço desculpa. Pronto, o JAT-XML ele é um formato aberto e direcionado para comunicação científica e, portanto, os dois últimos volumes do ano passado saíram já nesse formato. O formato JAT-XML, ele, então, ele define um conjunto de etiquetas XML que vai identificar as várias componentes de um artigo, nomeadamente título, subtítulos, referências, bibliografia, notas de rodapé, entre outros aspectos. As principais vantagens são, então, de ser um padrão internacional, ele otimiza a distribuição e a localização de conteúdos, devido à marcação de metadados e ser indexável. Além disso, facilita a interoperabilidade entre sistemas. Esses 3 pontos acabam por colocar ele dentro dos princípios FAIR, dos dados FAIR, que é os dados encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Nós vamos, então, agora explicar o fluxo de trabalho no Open Journal System. O Open Journal System é, então, um software livre para o gerenciamento de periódicos que possui um fluxo de trabalho pré-definido, onde nós conseguimos, então, integrar o JAT-XML. E essa parte vai ser explicada pelo meu colega Luiz. Boa tarde mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui. Então, falando do fluxo de trabalho, ele está dividido em 4 subetapas, com desde a submissão do artigo até à produção. É de salientar que as 3 primeiras subetapas, nas 3 primeiras subetapas o ficheiro editado é o docx. Podes só voltar atrás? E já no ponto 4, estamos na zona da produção em que o ficheiro passa para formato JAT-XML e posteriormente será editado no Texture, que é uma ferramenta que está integrada no software Open Journal System, que nos permite editar vários aspectos. Aqui podemos ver uma captura de ecrã com as várias subetapas, mas vamos focar só na parte da produção. Como mencionado anteriormente, através de um plugin que se chama OGS3 Plugin Converter, DocX Converter, podemos passar para formato JAT-XML e depois será então possível editar com a ferramenta Texture. É de destacar também que é aqui que se vão fazer se vai fazer a formatação do texto, ou seja, na prática os autores não se têm de preocupar tanto com essa parte. Então, sim, já está. Em forma de consideração final, podemos destacar que apesar de só termos 2 números publicados em JAT-XML, este é um formato
que se pretende dar continuidade devido a uma experiência de leitura mais interativa e mais dinâmica. Não é apenas aquele PDF estático, mas que oferece uma maior navegabilidade. Além disso, oferece também uma maior autonomia e eficiência para a equipa editorial, isto é muito intuitivo e qualquer pessoa é capaz de utilizar. E apesar também de existirem alguns elementos que não são reconhecidos pelo JAT-XML, continuamos a reportar os vários problemas que vão existindo à minha editora, a quem temos muito a agradecer. E pretendemos, como objetivo, oferecer uma experiência mais dinâmica. É isso. Obrigada. E Luiz Gonçalves encerrou a sua apresentação. Sim. Obrigada, Ana Marcela, pela apresentação, pelo trabalho. E agora eu chamo, né, os autores do último trabalho dessa sessão, que é o PubIn, uma perspectiva para o futuro da publicação científica. Boa tarde, de novo. Conseguem ver a partilha? Sim, sim. Ok. Tá tudo correto. Vou agora apresentar a iniciativa PubIn, que já foi há pouco referida, e como uma perspectiva para o futuro da publicação científica. Esta iniciativa ou este projeto pretende fazer, de certa forma, a reconversão daquilo que era o processo de publicação científica em papel mais tradicional para este novo contexto digital, mas fazendo de uma forma a não reproduzir aquilo que era já desenvolvido, mas sem reinventar à luz daquilo que são os meios que nós temos hoje, nomeadamente ao nível dos serviços online, de todas as tecnologias que já existem e tirar partido delas para um novo processo de publicação científica. Deste modo, nós temos aqui o PubIn que pretende ser uma iniciativa orientada àquilo que são as publicações, no sentido de serem publicações integradas no contexto científico, mais inteligentes do que aquilo que seja só um simples PDF com texto, e também mais inovadoras na sua abordagem, quer nos processos de revisão e nos diferentes workflows possíveis, quer na forma, por exemplo, final da apresentação da informação, como por exemplo este último exemplo do JAT-XML. Os objetivos é promover a gestão integrada de revistas num contexto nacional, portanto é um projeto que está orientado a apoiar as revistas nacionais em Portugal, mas qualquer pessoa pode aceder também aos conteúdos no website. Pretende também simplificar e integrar aquilo que é a gestão, aquilo que são os serviços, aquilo que é a forma de integrar as revistas noutros sistemas. Uma outra componente que já foi apresentada nesta sessão foi a atualização do Serviço Cielo Portugal para alinhar com novos critérios e um novo formato de marcação. Pretende também promover a modernização das plataformas que suportam revistas científicas e orientar a comunidade para novos paradigmas de publicação científica, considerando ainda também a preservação digital dos objetos. Este projeto foi desenvolvido entre a Universidade do Minho e a FCCN e foi financiado pelo Compet 2020. Em termos daquilo que são os serviços, já falamos há pouco do projeto Cielo, em que houve os novos critérios que definiram depois uma série de alterações tecnológicas, de atualização do website, etc. Portanto, não vou perder muito tempo nesta parte. Foi criado também um índice de revistas científicas para podermos ter uma noção e caracterizar aquilo que existe do ponto de vista das revistas, tentar criar aqui um contacto de certa forma mais permanente e constante com revistas para podermos também promover ações imediatas. Deixo aqui alguns dados sobre a caracterização a nível nacional das revistas científicas que nós temos.
principalmente revistas na área das ciências sociais e humanidades, e depois também ainda alguma representatividade ao nível das ciências médicas. Depois, por exemplo, em termos de periodicidade, temos aqui também alguns indicadores. Principalmente temos revistas que publicam semestralmente, outras anualmente, e cada vez mais, agora uma perspectiva mais recente, temos vindo a ver uma progressão para a publicação contínua. Depois também a questão do DOI, que é muito importante nestes novos contextos, e também já uma parte, digamos, significativa já possui DOI, mas ainda há aqui algum trabalho a fazer. E depois, por exemplo, a forma como elas publicam, portanto, a maior parte publicam apenas em português, o que de certa forma reforça aquela ideia da primeira apresentação desta pecha-cucha, e depois temos aqui, digamos, outras variantes, principalmente depois o português e inglês, como outra forma também predominante de publicação, em termos de idiomas. Um outro serviço que o projeto Pubin promoveu foi o alojamento de revistas, num projeto que já vinha a ser desenvolvido, que era o SARC, e que basicamente aloja revistas no serviço gratuito, promovendo de alguma maneira estes aspectos do projeto, ou seja, ter uma plataforma atualizada, moderna, que permita desenvolver uma série de inovações na publicação científica e com um apoio ao utilizador. Neste contexto, foram disponibilizadas mais 10 revistas no âmbito deste serviço, que se encontram em diferentes níveis de maturidade no contexto do serviço, em que algumas já foram totalmente migradas e já funcionam totalmente, outras ainda estão a terminar esse processo. Foi também definido um plano de formação com a associação BAD, no sentido de fazer um plano de formação alinhado com aquilo que eram as necessidades, em que foi feito um levantamento dessas mesmas necessidades e depois definido uma série de ações. Outros aspectos também muito importantes nós temos vindo a considerar é a questão da indexação e dos critérios que estão associados, definindo aqui uma matriz também de critérios versus os locais onde podem ser integradas, etc. Portanto, esta é uma documentação que vai ser também gradualmente disponibilizada às instituições. Temos também uma forte componente na questão da integração de revistas com diferentes serviços, uma vez que é cada vez mais importante uma revista estar integrada, por exemplo, com o serviço de atribuição do DOIs, com, por exemplo, o DOAJ, ou com outros serviços que lhes permitem criar valor acrescentado. E nesse contexto, por exemplo, nós temos estes exemplos, como a integração do ORCID no contexto das revistas, em que é utilizada a API do próprio ORCID no contexto das revistas, aspectos como, por exemplo, a valorização do trabalho dos revisores com serviços externos como Reviewer Credits, o editor Texture para edição interna integrada do JAT-XML, ter também as estatísticas de uso disponíveis, permitir integrações com outros portais, permitir também a preservação digital dessa revista, etc. Ao nível das inovações que nós temos vindo a promover no contexto das revistas, temos a utilização dos identificadores de autor como algo essencial, inclusive, por exemplo, como um requisito do próprio selo. Depois o identificador DOI ao nível das publicações, a promoção e partilha também das estatísticas de uso, a análise das métricas alternativas que dizem respeito à revista, promover também o formato XML como algo, digamos, importante para que as pessoas comecem numa primeira fase a ter algum contacto, a perceber as vantagens, comecem também a adotar estes workflows internos de publicação no formato, para depois conseguirem rentabilizar esse trabalho mais tarde. Depois também sensibilizar para a questão dos dados de investigação e da necessidade de ligar os dados às publicações, fomentar a publicação contínua como uma forma também de tornar mais rápida a publicação dos trabalhos e também de cumprir com os prazos de publicação, promover aspectos mais relacionados com a transparência, como por exemplo a revisão aberta por pares, e depois também permitir que haja comentários e interações do próprio conteúdo, digamos assim.
Outros aspectos também já temos vindo a ser aqui abordados na conferência, como por exemplo a contribuição dos autores ficar definida no contexto do trabalho, dar o devido crédito aos revisores, promover a própria revista, ou seja, ter aqui uma componente muito importante de divulgação da própria revista, ter as licenças bem definidas no contexto da revista, integrar também com outros sistemas, caso venha a ser necessário, como por exemplo a questão dos preprints ou até conceitos um pouco mais inovadores como o overlay publishing, e depois também trabalhar um pouco mais a parte da apresentação dos próprios conteúdos através de vídeos, de conteúdos mais interativos, em que o utilizador possa interagir de uma forma, digamos, mais natural. O JATS-XML acaba por ser uma das componentes em que nós tentamos dar alguma importância, quer em termos de conteúdo, apoio mais específico, para que as pessoas vislumbrem de alguma maneira as vantagens que pode trazer, principalmente depois a longo prazo no desenvolvimento de outros serviços que lhe possam estar associados, ou até na reutilização deste formato JATS-XML para outras plataformas. Com isto também identificamos aqui uma série de workflows e de processos de apoio à decisão para que as pessoas possam adaptar aquilo que são os workflows internos àquilo que são as necessidades da própria revista e então aí adaptar, digamos, o que é que devem fazer primeiro, dependendo do contexto em que se incluem. Temos também um website onde temos toda a informação disponível, principalmente uma base de conhecimento onde temos artigos sobre todos estes aspectos e a ideia também é continuar a colocar lá mais conteúdos. Implementamos também um serviço de apoio ao utilizador específico para esta área e com isto nós pretendemos, de certa forma, dar aqui um salto qualitativo muito grande no contexto nacional, para promover uma visibilidade maior daquilo que são revistas científicas, também dotar as equipas editoriais de mais competências para poderem desenvolver todo este trabalho, para se poderem adaptar a estas novas formas de fazer e de promover a ciência e de certa forma também projetar a nível internacional as revistas, dotando-as de critérios e reforçando esses critérios de uma forma, digamos, mais madura. Com isso, pretendemos optimizar os processos das próprias revistas, ou seja, fazer mais aquilo que é mesmo importante, reduzir também os custos nestes novos processos, e há aqui, por exemplo, uma transição que é clara do ponto de vista daquilo que era uma revista impressa, que tinha uma série de custos que agora deixa de ter, mas por outro lado, pode ter aqui workflows que, permitindo reduzir os custos, conseguem aumentar a visibilidade. E além da visibilidade também a reutilização destas publicações. Há também por detrás disto a questão da promoção dos princípios FAIR, que também foi outro aspecto falado aqui mais no contexto dos dados de investigação, mas que se aplica também ao contexto das publicações, e também promover todas estas integrações entre aquilo que é a revista científica e todos os sistemas que de certa forma estão à volta dela, outros serviços que trazem um valor acrescentado à mesma revista. E assegurar também que no futuro possam ser desenvolvidos novos serviços, como a questão de text mining, de análise bibliográficas automáticas, baseado naquilo que já está disponível e daquilo que as próprias revistas expõem como informação que por vezes até nem está visível para o utilizador. E com isso pretendemos tornar a ciência um pouco mais aberta, mais transparente e também adequada tecnologicamente. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor José Carvalho. Bom, eu quero parabenizar todos os autores pelas excelentes pesquisas desenvolvidas, o desenvolvimento também de serviços, novos critérios, aplicações, né, aqui trazendo para nós boas práticas editoriais, né, o contexto da ciência aberta cada vez mais forte, né, os elementos da taxonomia, ciência aberta apresentada pela Foster. Enfim, eu acho que nós temos aqui nós tivemos uma sessão muito rica
né? E vocês abrilhantaram com suas pesquisas essa sessão. Nós temos algumas perguntas foram feitas no chat e já respondida pelos autores dos trabalhos, mas nós temos 2 perguntas que ainda estão para ser respondidas, e elas foram feitas pelo Luciano Panepucci. A primeira é para a Ana Marcela, sobre o plugin Texture. O plugin ainda não suporta muitos elementos frequentemente utilizados nos artigos. Como hoje resolvem essa limitação para complementar as etiquetas? Assim, como a H2D foi uma das primeiras revistas da Universidade do Minho a passar a utilizar esse fluxo de trabalho, muitos dos problemas a gente não sabia que iriam acontecer, então nós sempre acabamos por ter o suporte da própria UMIN Editora, que é a Suzana, que acho que ela está aí, e o próprio professor José Carvalho, que a gente reportava o problema para eles, porque nós não temos exatamente a formação mais completa possível para trabalhar nas etiquetas do XML, nós sabemos como funciona, mas nós somos ainda mestrandos. Então, há sempre esse suporte da própria editora minha. Mas, por exemplo, ainda há questões que têm que ser melhoradas, que é sobretudo a questão da bibliografia, que as normas APA, por exemplo, ainda não são suportadas, e as notas de rodapé também ainda não são suportadas. A gente tem que, a gente adapta à mão da maneira que dá. Não sei se respondi muito bem a pergunta. Queria só deixar um comentário adicional relativamente a essa questão, é que é importante perceber que estamos a falar em contextos ainda de inovação, em que muitas destas coisas estão a ser implementadas de uma forma muito recente, há coisas que têm meses, um ano e meio, e há aqui também uma evolução no que diz respeito à integração entre, por exemplo, um plugin para o Texture ou um plugin para a apresentação do JATS-GML no contexto do OJS. Há aqui um trabalho ainda de desenvolvimento e de implementação dessas tags adicionais que estão em falta, de alguma maneira. O que se pretende agora é ir evoluindo também com base naquilo que são as necessidades. Cada um desses plugins tem, digamos, informação pública, as pessoas podem solicitar, digamos, apoio diretamente a quem desenvolve, podem sugerir também ou apressar, de certa forma, os desenvolvimentos, no sentido de dizer isto seria mesmo muito importante neste e naquele contexto, e perceber também que isto é um projeto colaborativo da comunidade para a comunidade e, portanto, todos nós podemos também pegar e apoiar, desenvolver e ajudar estas iniciativas, contribuindo com desenvolvimentos e participação ativa, digamos assim. Já agora também esqueci-me de dar essa indicação, mas houve um workshop focado na questão do JATS-GML no início da Confoa, e depois vocês poderão ver a gravação para se ver um pouco mais na prática todas estas questões. Excelente, muito obrigada. A outra pergunta, eu acho que já foi respondida pelo José Carvalho, que também é do Luciano, sobre a diferença, né, ou a relação entre a Cielo Portugal e a Klubin. Eu não sei se tem mais alguma informação a acrescentar, José Carvalho. Sim, só acrescentar que o Cielo Portugal é um projeto totalmente independente e neste contexto o que se considerou foi, quando se fez uma candidatura para o projeto PABIN, incluiu-se já uma parte, ou seja, um eixo desse projeto seria apoiar os desenvolvimentos necessários à atualização tecnológica do projeto Cielo, uma vez que é um dos elementos, digamos, que constitui o nosso panorama científico nacional. Muito bom, parabéns pela iniciativa. Nós temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta por voz?
Acho que não, né? A doutora Raquel colocou aqui a gravação do workshop, o doutor Eloy também colocou um link de acesso, a gravação do workshop que foi mencionada pelo doutor José Carvalho. Bem, então, não tendo mais perguntas, eu quero agradecer a participação de todos os colegas aqui presentes. Nós estamos com 64, tivemos 65 participações, né, nessa sessão de número 3. Os trabalhos apresentados são relevantes, são de grande valia para a área, em especial para periódicos, né, trazem elementos de inovação, como foi já mencionado, e eu gostaria de também trazer aqui alguns elementos que hoje são importantes, como, por exemplo, o FAIR, né, como elemento neste contexto, que, como bem falado, ele, de modo geral, é aplicado a dados de pesquisa, mas ele deve ser aplicado a qualquer tipo de dados, então seria importante também, né, caminharmos com pesquisas nesse sentido, e sempre com pesquisas ligadas às boas práticas editoriais, de publicação, de preservação, de representação, de disseminação, e novos elementos tecnológicos nesse contexto da ciência aberta. Muito obrigada pela participação de todos.